Boa noite a todos os participantes deste encontro virtual. Eu gostaria primeiramente de agradecer o honroso convite do Museu do Amanhã para que eu participasse dessa segunda edição do Amazônia em Foco, tratando do tema Florestas de hoje e do amanhã. Eu vou focar na minha intervenção na contribuição que as florestas, particularmente as florestas tropicais, que contribuição elas podem dar para limitar o aquecimento global, um tema que tem importância hoje enorme, tanto na agenda nacional quanto na agenda internacional. E a própria identificação dos riscos de impactos, tanto nos sistemas naturais quanto no sistema humano, com o aquecimento global, levou 192 governos a ratificar o mais recente acordo climático firmado em 2015, o Acordo de Paris, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, até por conta da ameaça que o Brasil fez diversas vezes de se retirar do referido acordo, seguindo aí o exemplo dos Estados Unidos, né? Então, no Acordo de Paris, um dos objetivos é o de manter a temperatura média global bem abaixo de 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. E isto até o final deste século. E a ciência já nos informou que, através de observações, as ações humanas já causaram aproximadamente 1 grau Celsius de aquecimento global, né? E aí, esse 1 grau pode parecer pouco, mas, na verdade, o fato de que esse aquecimento não se distribui uniformemente no planeta, muitas regiões como o Ártico, por exemplo, já experimentam um aquecimento 3 vezes maior do que a média global. E aí trazendo impactos significativos como aquele que a gente vê recorrentemente de perda da massa de gelo. E a própria Amazônia já está experimentando, né, um aquecimento próximo a 1,5 graus Celsius, né? E a pergunta que se faz é, e como é que as florestas tropicais, né, em particular a floresta amazônica, enquanto sendo a maior floresta tropical do mundo, como é que ela pode ajudar a limitar o aquecimento global, a mudança do clima, né? A gente sabe que a mudança do clima está relacionada à concentração de gases de efeito estufa na atmosfera e que essa concentração está relacionada a emissões de gases de efeito estufa, dentre os quais o dióxido de carbono, o CO2, é o gás de natureza antrópica mais abundante na atmosfera, né? Então, a Amazônia, assim como outras florestas, elas podem tanto ser uma fonte significativa de emissões de gases de efeito estufa, através de atividades de desmatamento, de degradação florestal e também pela queima dos resíduos florestais, que no caso da Amazônia são muitos, né? Após o desmatamento. Mas, de vilão como fonte de emissões para a atmosfera, as florestas também podem caminhar no sentido inverso. E aí atuar como um sumidouro, né, particularmente de dióxido de carbono, ou seja, através de remover o CO2 da atmosfera através do processo de fotossíntese. Então, a redução das emissões por desmatamento e da degradação florestal, ela é entendida na literatura científica como trazendo uma enorme contribuição para a mitigação da mudança do clima, isto é, para reduzir o aquecimento, né? Ou seja, limitar a mudança do clima, né? E é por isso que a redução do desmatamento da Amazônia é sempre incluída nos compromissos internacionais do Brasil como uma das frentes de redução de emissões, já que essas são hoje responsáveis pela maior parte das emissões totais de gases de efeito estufa no país, à frente das emissões do setor de energia e da agricultura. Mas vale a pena a gente recordar que num passado recente, o Brasil conseguiu fazer uma enorme redução do desmatamento, né? Ou seja, atingimos de 2004 a 2012 uma redução de aproximadamente 80%
do desmatamento da Amazônia, relativo aí à média do desmatamento de 1996 até 2004, né? E sem que isto tivesse provocado aí um impacto no produto interno bruto, nas exportações das commodities agrícolas e no aumento da pobreza na região. Então, se nós tomarmos isto como lições aprendidas, né, experiências vividas, como eu digo, é possível se identificar formas sustentáveis de explorar a floresta amazônica sem que seja necessário colocá-la no chão. Mas é claro que para que isso aconteça, são necessárias políticas públicas eficientes, ações concretas para conter, entre outros, né, a ocupação ilegal pelos grileiros que hoje agem na contramão das ações que outrora buscavam uma regularização fundiária justa e o fomento das atividades produtivas sustentáveis como forma de se reduzir o desmatamento. Hoje o desmatamento ilegal corresponde a aproximadamente 90% do desmatamento na Amazônia legal, sendo que uma parte até significativa desse desmatamento, ela ocorre nas chamadas terras públicas sem destinação, terras da União que estão sendo ilegalmente ocupadas. Bom, e aí parto para perguntar, e o que se pode projetar para a floresta amazônica do amanhã? Então, para a gente poder fazer projeções, a gente tem que partir de cenários de como é que o futuro pode evoluir. Não necessariamente qualquer um desses cenários irá efetivamente se concretizar, mas ele já dá uma ideia do que a gente vai poder deixar de legado para os nossos filhos e netos, né? Então, em um cenário onde os objetivos do Acordo de Paris, digamos, são plenamente alcançados, ou seja, consegue-se limitar o aquecimento a 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, quiçá chegando a 1,5, não é? Graus Celsius de aquecimento, né? Estabilizando ele aí até o final do século, né? Então, se considerarmos que os objetivos do Acordo de Paris são alcançados, se considerarmos que os governos em todos os níveis, federal, estadual, municipal, implementam políticas sustentadas e sustentáveis, não é? Para prevenir e controlar o desmatamento, e dentro dessa política inclui-se uma governança inclusiva que dá voz às comunidades locais e aos povos indígenas, ao setor privado e à sociedade civil em geral. Se isto for um cenário a perseguir, veremos uma floresta no futuro menos afetada por secas e inundações extremas frequentes, como as que foram observadas em 2009 e 2012. Veremos também uma floresta menos vulnerável às queimadas. Veremos uma floresta produzindo de forma sustentável e trazendo riquezas para as comunidades locais. E veremos uma floresta que consegue sustentar suas múltiplas funções, inclusive a de conservação da biodiversidade, regulação das chuvas, prevenção da desertificação, entre tantas outras. Nós, enquanto brasileiros, teremos muito que amargar se o cenário futuro que o país decidir seguir seja no sentido contrário ao que eu acabo de descrever. E neste caso, o Brasil perderá a chance de apresentar para a humanidade a sua contribuição para a estabilização climática, sem que, com isto, o seu desenvolvimento interno seja afetado. Bom, eu termino aqui a minha intervenção e, como otimista, eu tenho certeza que os caminhos que o nosso país escolherá, o cenário que nós vamos escolher para trilhar, será aquele de que a gente comece a fazer as coisas em casa. Demonstre a liderança que o Brasil sempre teve
e que com isso tantos outros países possam nos acompanhar. Seremos exemplo, não só para a nossa região, mas também para todos os países, levando todos a ter sua contribuição para chegarmos nos objetivos do Acordo de Paris. Muito obrigada a todos pela atenção. Um grande abraço.